Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos dando sequência, né? A classe gramatical. A gente já estudou substantivo, adjetivo, numeral e hoje será o dia de pronome. Então, vamos lá para a nossa aula 88.1, de olho na tela. Então, gramática, classe gramatical, pronome. Então, aqui a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula e mais um conteúdo para você, amado, armazenar no seu HD, beleza? E qual é o conceito que você tem de pronome, amadinho? Pronome é a classe, o quê? Claro, já sabe que é a classe de palavra, né? Variável que acompanha ou substitui o nome, né? Ele pode acompanhar ou substituir, mas ao invés de eu falar de acompanhar, ele pode determinar o nome, tá certo? Vamos lá ao conceito, né? Pronomes. Ó, pronome é a classe variável de palavras que substitui ou determina um substantivo, uma expressão ou uma oração. Os pronomes indicam as três pessoas do discurso, isto é, as que participam ou são objeto. Então, quais são as três pessoas do discurso? Vamos lá? A primeira, a segunda e a terceira pessoa. Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela, a pessoa de discurso, tá certo? Isso do singular. E no plural, nós, vós, eles ou elas, certinho? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, qualquer indivíduo tem direito à saúde e à educação. Não tem esse azinho aqui, ó, tá? Vamos lá. Aquele garoto é o primeiro da classe. Meus amigos são somente aqueles três. Todos permaneceram em silêncio durante a prova. E, mais outra aí, isso foi um grande erro. O que você tem aqui? Então, todas essas palavras que estão em destaque são pronome, tá certo? Aí eu tenho um pronome demonstrativo, tenho um pronome possessivo, né? Tenho um pronome definido, tá certo? Então aqui, ó, qualquer, da ideia é indefinido, pronome definido, tá certo? Aquele, demonstrativo, meus, possessivo, já falei do aquele, todos, indefinido, e isso, demonstrativo, tá bom? Então, você sabe que o pronome, ele acompanha ou substitui o nome. Então, ele vai acompanhar, acompanhando, vai ser determinando. Então, aqui todos eles estão determinando quem? O nome. Aqui, ó, qualquer indivíduo, aquele garoto, meus amigos, mas aqui, ó, todos permaneceram em silêncio. Aqui não. Aqui ele substituiu o nome, tá certo? Ou seja, o substantivo. Aí eu poderia colocar bem assim: os alunos permaneceram em silêncio durante a prova. Entendeu? Vou colocar bem pequenininho aqui só para você entender, ó. Os alunos permaneceram em silêncio durante a prova. Viu? Olha só. Aí, isso foi um grande erro. Olha só, isso aqui, ó. Isso o quê? Aí você pode pegar, né? Por exemplo, a expulsão foi um grande erro. Entendeu? Aí você substituiu o quê? A palavra expulsão. Tá certo? Pelo pronome.
tá bom? Então, o que é pronome? É a classe variável de palavra que vai substituir ou determinar um substantivo dentro de uma oração. Pronome dá indicações sobre aquilo que este expressa, presta atenção, limitando ou concretizando o seu significado. Então, eu tenho aqui, ó, concordo em gênero e número com o substantivo a que se refere. Meu pai chegou. Meu pai chegou. Então, se eu tenho, né, e está determinando, né, o nome, qual é o nome que aparece aí, amadinho? O pai. Ó, eu vou classificá-lo como um pronome adjetivo, tá bom? Porque ele está acompanhando o nome que é pai, que é substantivo. Se eu tivesse trocado aí, em vez de falar pai, eu falo assim, minha irmã. Aí você fala, minha irmã chegou, eu vou colocar, saiu. Tá certo? Olha só, trocou a palavra irmã. Então, eu vou pegar o pronome, tá? Que aí, no caso, eu estou usando o pronome possessivo. Vai ter que concordar em gênero e número. Em gênero, masculino e feminino. E número. Qual número? Em gênero e número. Por exemplo, se eu posso ir no singular ou plural. Tá certo? Singular ou plural. Então, eu vou usar aqui, minha irmã chegou. Se eu fosse colocar aqui, minhas irmãs chegaram. Ó, gênero e número, sempre fazendo a flexão. Beleza? E quando ele determina o nome, ó, é pronome adjetivo, pois acompanha o substantivo. Agora a outra aqui, ó. Ele chegou. Aí tá dizendo assim, ó, que ele é pronome substantivo. Por quê? Eu posso colocar bem assim. João chegou. Tá bom? Então, João não é o nome, não é o substantivo? Então, eu posso trocar por ele. Lá, eu não quero usar João. Eu vou colocar bem assim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Carlos. Peraí, a Márcia. Apaguei aqui. Canetinha. Carlos. José. Fábio. Eu ia colocar mais um nome, eu vou colocar E. Fiz mal bagunça. Então, só para vocês verem aí. Carlos, José e Fábio chegaram. Aqui, ó. 3 nomes. Eu vou trocar por quem? Eles. Então, ele substituiu o substantivo, né? Então, eu vou ter o quê? Pronome substantivo. Quando há essa troca, né? Substitui o nome, pronome substantivo. Acompanha, determina, pronome adjetivo. Esta é a função. Deixa eu apagar que fiz maior bagunça aí. Vamos lá. Então, reforçando. Concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, o exemplo é meu pai chegou. Pai, uma palavra masculina. Então, vou usar o pronome masculino. Pai está no singular. O pronome também vai ficar no singular. Tá bom? Ele está acompanhando. Aí a outra, ele chegou.
Ó, chegou, posso colocar Antônio, João, só um, tá bom? Um nome masculino. Aí trocar por um nome correspondente, melhor, um pronome correspondente, tá bom? Vamos ver a próxima. Agora a função coesiva, né? O pronome anafórico. O que é isso, amadinha? Olha lá, pronome anafórico. É o pronome que no texto retoma um substantivo ou uma oração mencionados anteriormente. Anafórico, já foi citado anteriormente. Então, vamos ver aqui, ó. O Brasil possui reservas florestais fundamentais para o controle da população no planeta. Essa condição faz do país centro das atenções de ativistas ecológicas. Então, este aqui é o pronome anafórico, tá certo? Que já foi citado anteriormente, tá bom? Agora qual outra aqui, ó? A veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. Qual o pronome anafórico? Está relacionado a algum termo. Quem que está cansada? A veterinária. Então, quando o pronome, né, retomar um substantivo que já foi mencionado anteriormente, chama-se o quê? Pronome anafórico, serve para retomar. E aí está tendo uma função coesiva. Vamos ver aqui. Pronome catafórico. É o pronome que no texto anuncia um substantivo, uma expressão ou uma oração mencionada, que ainda vai ser mencionada, na verdade, né? Então, não sei, olha só, presta atenção aqui, ó. A verdade é esta. Então, primeiro aparece o quê? O pronome. Depois, qual é que é a verdade? O Brasil é um país importante quando se trata de questões climáticas. Ainda vai ser citada, tá? Ainda vai ser mencionada. Então, é catafórico. Catafórico é depois, né? Anafórico, antes, quando retoma. A verdade é esta. Que verdade é esta? Estou cansada de tanta confusão. Então, ainda vai ser citada. Faz 3 anos que não viaja. Olha, você ainda ficou aqui. Esse daqui, amadinho, esse daqui era para trabalhar lá, não, que a gente já trabalhou. Tá certo? Lá no numeral, que indica a quantidade. Aqui não aparece nada da questão do catafórico, não. Agora, a função sintática dos pronomes pessoais. Vocês sabem que os pronomes pessoais, né, do caso reto, eles têm a função, eles exercem a função de sujeito dentro da oração. Aí você vai lembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá bom? Então aqui, retos, sempre função sintática de sujeito da oração. Então nós temos aqui 2 orações. Elas chegaram atrasadas no casamento. Ó, então aqui eu tenho a terceira pessoa do plural. Tá certo? Ó, quem chegaram atrasado no casamento? Elas. Então, você já percebe aqui, ó, função de sujeito. Eu vou ao colégio. Ó, o verbo está na primeira pessoa do singular. Então, qual é o pronome que eu vou ter que usar? Também da primeira pessoa do singular. Tá certo? Primeira pessoa do singular. Dá para entender aí, amadinho? Então, eu
Então, aí é a função de sujeito. Tá bom? Pronome reto, função sintática de sujeito. Agora, oblíquo, né? Nós temos oblíquos átonos, os tônicos. Vai exercer função de complemento verbal. Ó, os oblíquos exercem função sintática de complemento verbal. Ó, o complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. Tá certo? É isso. Então, complemento verbal vai completar o sentido do verbo, vai complementar. Tá bom? Na oração. O policial, o policial de trânsito nos orientou sobre o deslizamento de terra na estrada. Orientou a quem? Olha, aqui é a nós, aqui é nós. Tá certo? Então, nos. Usando aqui. O diretor ofereceu a mim uma bela proposta de promoção. Aí você tem oferecer é um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai exigir dois complementos, tá certo? Então, você tem aqui o verbo oferecer. Ixi, Maria, tá... Ah, amado, eu quero colocar coisa bonitinha para você, mas fazendo é ficar feio. Então, você já sabe que aqui esse verbo oferecer, ele é um verbo transitivo. Ele vai exigir dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Verbo transitivo direto e indireto, ou pode falar bitransitivo, tá bom? Aí eu falo assim, olha aqui o complemento, a mim. Vai ser o objeto indireto. Ofereceu o quê? Uma bela proposta. A quem? A mim. Então, esse a mim está completando. É um complemento verbal. Tá certo? E bela proposta, objeto direto. Certinho? Certinho, né? Então, vamos lá. Os pronomes oblíquos tônico podem aparecer em qualquer lugar da frase. Os oblíquos tônicos, ele pode aparecer em qualquer lugar da frase. Presta atenção aqui, ó. Ó, para mim, estudar português é fácil. Ó, e a mesma coisa que colocasse assim, estudar português é fácil para mim. Viu só? Ó. Estudar português para mim é fácil. Estudar português é para mim para mim fácil. Estudar português é fácil para mim. Então, olha aqui, o mim é um pronome oblíquo tônico. Tá certo? É um pronome oblíquo tônico. Então, ela pode começar no início, no meio ou no final. Não importa. Por isso que falo, os pronomes oblíquos tônicos podem aparecer em qualquer lugar da frase. Tome nota. Agora, os pronomes pessoais, né? Da questão da falando, né? Então, os pronomes pessoais, eu tenho aqui, eles são usados, né? Eles são classificados em reto, casos retos e casos oblíquos. Os retos, como eu já falei, sempre função de sujeito. E os oblíquos, sempre função de complemento verbal. Aí, eu tenho aqui em número, né? Singular e plural. Aí a pessoa, a primeira, eu, a pessoa que fala. E quais são os pronomes da primeira pessoa, do singular? O oblíquo, me, mim, comigo. Tá? Aí você fala assim, faz um bolo para mim. Esse mim é a primeira pessoa, do singular. Venha comigo, primeira pessoa, do singular. Eu me
Eu me presenteio. Me, primeira pessoa. Tá bom? Aí, então, se eu sou da primeira pessoa, são, olha aqui, os oblíquos que eu tenho que usar. Aí, assim, repete na segunda pessoa também. Tu, segunda pessoa. Então, vai ser ti, contigo. Tu te penteias. Ele te chamou. Ti, falando com tu lá. Tá? Posso ir contigo? Viu só? Então, e a terceira pessoa? Se, si, consigo, ou, a, lhe. Tem esse cuidado. Vai repetir. Aqui, primeira pessoa, nos, conosco. Ó, segunda pessoa, vos, convosco. Terceira pessoa, se, si, consigo, os, as, leis. Beleza? Então, aqui são os pronomes pessoais do caso, os pronomes pessoais do caso retos e oblíquos. Se precedido de preposições, os pronomes retos, ele, ela, presta atenção, ele, ela, nós, podem exercer a função de complemento verbal, só se for precedido de preposição. Vamos ver aqui, ó. A professora atribuiu o mérito a ele, não a vós. Entendeu? O complemento verbal é o quê? Objeto indireto. Tá certo? Porque vem precedido de preposição. Agora a outra. Se precedido de verbos terminado em R, olha bem aqui, amadinhos. R, L, S, os pronomes oblíquos, o, a, os. O que vão fazer? Assume as formas lo, lá, los e las. Na aula de colocação pronominal, a gente até comentou um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui. Olha essa frase aí, dá uma lidinha. Vamos alguém rapidão. Molhei toda, amadinhos. Meu pai. Aqui, ó. Ganhou um iPod, mas quis vender. Presta atenção. O que vai acontecer? Ganhou um iPod, mas quis vendê-lo. Olha só. Olha aqui a terminação em R. Então fica o verbo vender no infinitivo mais o, que é o pronome oblíquo. Então vai sair esse Rzinho, coloca-se o acento circunflexo e troca aí para a forma lo, o. No caso aqui, como usei o o, vai ser o lo. Se eu usasse o a, se fosse ganhou uma TV, vamos supor, ganhou uma TV, mas quis vender lá. Por quê? TV, eu vou usar o pronome feminino, tá bom? Vamos ver outra. A casa, vendemos não, vendemos lá. Viu só? Viu só? Terminação R, S ou Z. Faz a troquinha. E fez os exercícios? Aí você vai responder filos. Ó, porque termina em Z, fiz mais os filos. Certinho? Ok. Se precedido de verbos terminados, ó, terminação M, ão ou oi, assume as formas no, na, nos e nas. Presta atenção aqui, ó. As propinas dão, mas as vai ficar dão-nas aos amigos. Por quê? Não terminou em ão? Então, troca-se. Quando terminar em ão, você vai trocar pela terminação no, na, nos ou nas. Próxima. As vantagens propõem, ó, terminou em ão, mas as propõem nas, sempre aos amigos.
Entregaram, terminação em M, entregaram, mais o, entregaram no. Certinho? Ok. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, exercem sempre a função de objeto direto. Se exerce a função de objeto direto, é claro que não vai ter o quê? O auxílio da preposição, que já foi falado aqui, tá bom? Não precisa colocar a preposição. O verbo não vai pedir a preposição, que você já sabe, né? As preposições, a, ante, até, após, com, contra, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. O professor avisou-o da falta. Então, o professor avisou-os, avisou-as, avisou-a da falta. Então, cadê a preposição? Então, sempre, olha só, depois, ó, aqui, avisou, o, avisou, os, avisou, as. Os pronomes oblíquos, o pronome, na verdade, lhes, exerce sempre a função do objeto indireto. Apareceu-lhe, vai ser o quê? Objeto indireto, tá bom? O professor atribuiu-lhes uma falta. Atribuiu a quem? A eles. Lembra lá que vai esse lhes aí, ó, a ele, a ela, tá certo? Porque vai estar precedida da preposição. Aí ele vai ter a função de objeto indireto, tá certo? E a eles é o quê? Terceira pessoa. No caso vai ficar a eles ou a elas, certinho? O pronome oblíquo, lhe, pode exercer a função de complemento nominal. Complemento nominal, né? Sou-lhe grato. Complemento nominal de quem? Do adjetivo grato. Grato a quê? A ele. Lembra do complemento nominal que todos vêm acompanhados da preposição? Vocês estão percebendo que está tendo uma sequência e você vai retomando, dando sequência àquele assunto que já foi passado e tem uma ligação? Estão conseguindo? O mesmo pronome oblíquo, lhe, pode também exercer a função de adjunto adnominal, tá certo? Adjunto adnominal é aquela palavra que fica próximo, junto do nome. Então, ó, o namorado beijou-lhe a boca. O pronome lhe é adjunto adnominal de boca, uma vez que corresponde ao pronome possessivo sua. Beijou-lhe a boca, beijou-lhe a sua boca. Ó, sua é adjunto adnominal do nome boca, porque é próximo, tá junto, tá bom? Então, o lhe também pode exercer a função de adjunto adnominal. Certinho? Agora, a função reflexiva ou recíproca. Os pronomes oblíquos nos, vos e si também exercem função reflexiva ou recíproca. Vamos perceber aqui, ó. Nós nos machucamos muito com essas brigas constantes. Ou seja, você está fazendo uma ação, né? E você vai receber ao mesmo tempo os dois, ó. Os dois estão recebendo e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Então, o que fala aí, ó? Nós nos machucando. Nós dois estamos fazendo uma ação e acabamos nos machucando. Ida e volta,
tá bom? Maria cortou-se com a faca, ó, cortou-se, né? É reflexiva, tá bom? Sofre e recebe e a ação ao mesmo tempo. Os torcedores agrediram-se durante o time. Além de fazer a ação de agredir, também foi agredido ao mesmo tempo. Então, a função desse ser aí, ó, de função reflexiva e recíproca. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento. Aqui eu tenho vossa e sua. Vossa refere-se à pessoa com quem se fala. Sua, a pessoa de quem se fala. Então, vamos observar aqui, ó. Vossa Senhoria poderia providenciar a documentação que solicitei? Olha lá. Sua Senhoria ainda não providenciou a documentação que solicitei. Então, o que está acontecendo? O que é? Então, Vossa Senhoria, a pessoa com quem está falando, e Sua Senhoria, de quem se fala. Todos os pronomes de tratamento concordam com a terceira pessoa do verbo. Olha só. Você chegou atrasado para o jantar, o senhor pode entrar agora. Então, eu tenho você, é um pronome de tratamento. Você, ele é usado como segunda pessoa, mas ele é usado na terceira pessoa do singular, tá certo? O senhor, né, é um pronome de tratamento que também é usado na terceira pessoa do singular. Na linguagem coloquial, é comum o emprego de seu e dona como pronome de tratamento. Vamos lá. Queira sentar-se, seu João. Ó, seu João, pronome de tratamento. Como vai, dona Maria? Quem que não fala aí, né? Então, aqui, dona e seu, né, na linguagem coloquial, na linguagem formal, é usada como pronome de tratamento. Conosco e com nós. O pronome conosco é empregado sem menção do agente especificador. Como assim, amada? Então, ó, ele vai conosco, mas volta só. E aqui o com nós. Ele vai com nós três. Então, conosco não tem a parte, né, especificada. Beleza? E o com nós tem a parte que está especificada. Eu e mim. O eu, como já falei antes, né? O eu é um pronome reto. Ele vai ter a função de sujeito. E o mim de complemento. Então, este livro é para eu ler. E o ó vai ter sempre um verbo em seguinte. Sujeito do verbo ler. Então, eu leio. Para eu ler, para eu fazer essa ação. Ler é o livro fácil para mim. Ó, ler o livro é fácil para mim. Ó, para quem que é fácil ler o livro? Para mim. Então, aqui. É fácil para mim ler o livro. Então, aqui eu tenho o quê? Ó, o objeto indireto e o sujeito da oração. Tá certo? O livro para mim é fácil. Ler o livro é fácil para mim, colocando na ordem. Agora, entre mim ou entre eu. Preste atenção, sempre que a preposição entre estiver relacionada às duas primeiras pessoas de singular, o pronome pessoal que a segue será oblíquo átono. Ó, entre mim e ti está tudo acabado, entre mim e você está tudo acabado, entre mim e ela está tudo acabado. Beleza? Vamos lá então, amadinho, agora para o nosso momento da hora de produzir, é o trabalhando gênero.
Nós vamos hoje trabalhar poema, tá certo? Ó, o poema é um texto literário escrito em versos. Teus olhos, de Junqueira Filho. Que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo que tenhas iguais. Então, aqui neste poema, você percebe a presença de vários pronomes, tá certo? Então, você vai fazer a sua produção, você vai... A produção de gênero, você vai criar um poema e nele você vai explorar o uso do pronome, tá certo? Então, ficando por aqui, daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!